Graça e paz, pessoal! Tudo bem com vocês? Wellington Ribeiro aqui e no vídeo de hoje eu vou fazer uma pergunta para você e nós vamos responder juntos com a Bíblia. Há poder na sua palavra? O que você acha a respeito disso? Nesse vídeo você vai descobrir, então fica comigo até o final. Afinal, há poder na sua palavra? As palavras que você libera diariamente surtem efeito na sua vida? Você já parou para pensar que as palavras que você fala diariamente, elas podem sim surtir efeito na sua vida? Eu quero já começar fazendo uma pergunta para você. Qual é o seu hábito de palavras que você fala diariamente? São palavras mais positivas ou são palavras negativas? Puxa aí na sua mente o que você fala por dia. Quais são as palavras? Que tipo de palavras são? Mas o conteúdo desse vídeo, o que eu quero passar nesse vídeo, não é simplesmente as palavras que nós falamos diariamente, mas são aquelas afirmações que nós fazemos com respeito à nossa vida. Eu já ouvi muitas pessoas dizerem: as coisas só dão errado na minha vida. Você já ouviu alguém dizer isso? Você já disse isso? Bom, essas são afirmações que você faz que sim, surtem efeito na tua vida. Porque o teu psicológico aceita essa palavra como se fosse uma verdade e você acaba vivendo assim. Essa é uma forma de crença. Você acredita nisso e isso vira uma realidade na tua vida. Bom, mas então, o que a Bíblia diz a respeito disso? O que a palavra de Deus tem para me ensinar? Como que a palavra de Deus pode ensinar a mudar o meu jeito de falar com relação a afirmações na minha vida? Bom, eu quero ler um texto com você e junto com você que está em Marcos capítulo 11, versículo 23. Eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Olha que afirmação poderosa de Jesus e parece até uma loucura. Jesus está afirmando literalmente que se você olhar para uma montanha e declarar que ela saia daquele lugar e se precipite ao mar, crendo no seu coração, isso vai acontecer. Então aqui eu quero já estabelecer um parâmetro para o poder da sua fala. Primeiro, você tem que acreditar no que você está falando. E aí volto naquilo que eu falei anteriormente. Quando você fala, dá tudo errado na minha vida, por mais de uma vez você tem o hábito de dizer isso, você começa a acreditar nisso. Quando você olha para uma situação e diz, eu não vou conseguir, e você continua dizendo isso, você começa a acreditar nisso, você começa a criar uma crença a respeito dessa afirmação. Mas então, quer dizer que às vezes o que eu falo não surte efeito? Às vezes o que você fala no calor da emoção. Isso é normal. A própria Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então tem horas que a gente fala umas besteiras mesmo, né? Às vezes a gente fala mesmo. Mas se você tem o hábito de falar isso com frequência, você vai começar a acreditar nisso. E aí que está o problema. O poder da palavra está baseado na sua crença. Se você acredita que tudo vai dar errado na sua vida, tudo vai dar errado na sua vida. Mas se você acredita que a sua vida vai ser transformada, eu tenho uma boa notícia para você. A sua vida vai ser transformada. Então, primeiro ponto para a gente estabelecer uma ideia a respeito dos poderes que existem na nossa palavra é: eu acredito e depois eu falo. Primeiro eu tenho que crer e depois eu falo. Vamos ler juntos esse texto? 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13. Diz assim: está escrito, cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Primeiro você tem que crer. Você começa a declarar na sua vida dizendo que
a situação vai mudar, que as coisas vão melhorar. Mas não é só por declarar, você tem que ter um objetivo, um objeto de crença. E qual é o objeto de crença? Em que você tem que se firmar para ter a certeza de que a sua vida vai mudar? Em que você tem que se firmar para acreditar que as coisas vão passar a dar certo? Em que? Em Jesus. É em Jesus que está o Verbo, o haja de Deus. Jesus é o Logos de Deus. João capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: no princípio era a palavra, era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. A Bíblia também diz que Jesus sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. É Jesus que sustenta todas as coisas, porque Ele é a palavra de Deus. Jesus também, Ele consumou toda a obra na cruz do Calvário. Ele te deu acesso ao reinar em vida, Ele te deu acesso ao Pai. Então você hoje tem livre acesso ao Pai por causa de Jesus. Jesus é o teu intermediador. Ele é a resposta para você, então é nele que você tem que crer. É em Jesus que você tem que acreditar. Sabe como que você é salvo? Você é salvo crendo em Jesus. É crendo e falando. Se você acreditar no seu coração e depois confessar com a sua boca, você será salvo. Então você tem que crer primeiro e depois confessar. Por isso que as palavras faladas, jogadas ao vento, elas não têm valor algum. Mas as palavras afirmadas com base numa crença, elas são poderosas. Então eu quero estimular a você nesse vídeo a mudar o seu jeito de falar. Mude o seu jeito de falar. Comece a afirmar coisas positivas baseadas em uma crença eterna, que é Jesus. Baseie-se as tuas palavras e o seu comportamento em Cristo Jesus. Creia e fale. Creia e fale. Se você, por exemplo, hoje está passando por um momento de enfermidade, creia que Jesus levou sobre si todas as enfermidades que você está passando. Creia, acredite nisso. E depois que eu acreditar, fale: eu sou curado. Fale: eu tenho saúde perfeita por causa de Jesus. E você vai ver o milagre acontecendo na sua vida. Você vai ver a transformação diante dos teus olhos. Amém? Recebe essa palavra. Creia e declare, porque há poder na sua palavra quando você crê que Jesus é poderoso para fazer todas as coisas. Amém? Bom, se você ficou até o final desse vídeo, você curtiu essa palavra, você gostou dessa palavra e você quer me apoiar, você quer que eu continue postando mais vídeos para você, se inscreve aqui no canal, deixa um joinha, deixa um like aqui também, que é muito importante, e ativa o sininho de notificação para você ser notificado quando eu postar um novo conteúdo. Amém? Então, um abraço para você, graça e paz.